Estamos começando mais um vídeo aqui no canal da Bobsim P&D. Hoje nós teremos um vídeo da série Bobsim Divulga, onde nós abordamos conceitos mais teóricos a respeito de alguns elementos, componentes e teorias envolvendo a engenharia eletrônica. Hoje nós estaremos apresentando para vocês os conceitos por trás do servomotor, um elemento muito utilizado principalmente em automação industrial e na robótica. Então vamos falar sobre servomotores após a vinheta. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre o servomotor, que é um elemento eletromecânico que é utilizado amplamente em automação e principalmente em robótica. Nós estamos vendo a aplicação dele também nos nossos vídeos de microcontroladores PIC e também já apresentamos como utilizá-lo através de um Arduino. O servomotor ele é basicamente um elemento eletromecânico que apresenta um movimento do tipo angular, ou seja, eu consigo definir qual é o ângulo que teremos neste eixo, o ângulo relativo no eixo de saída do servomotor. Então ele não completa um giro de 360 graus como um motor comum, ficando limitado normalmente, na maioria das vezes, aí, a um movimento de 180 graus. Ele opera com um circuito interno em malha fechada, permitindo aí a seleção de ângulos com uma grande precisão. Assim, ele é muito usado para a criação de braços mecânicos e elementos robóticos que você precisa de um posicionamento angular preciso. E uma das desvantagens dele, mas que também pode ser entendido como uma vantagem, é que ele não possui o giro livre. Então ele não consegue dar um giro de 360 graus voltando ao ponto zero para reiniciar o giro. No caso do servomotor mais comum, que é de 180 graus, ele vai de 0 a 180, e se você precisar retornar a zero, você deve voltar o motor à posição inicial. Então o servomotor ele é um elemento que possui como funcionamento o princípio de malha fechada, ou seja, ele adota um sistema de controle interno com um pequeno microcontrolador, bem simplificado, certo? Ele é basicamente um motor DC que possui uma redução, possui algumas engrenagens nessa parte superior, com um potenciômetro. Na maioria das vezes um potenciômetro analógico, para os mais baratos, e em alguns casos um potenciômetro digital, que nos possibilita perceber qual é a posição que o seu eixo principal está. Assim ele tem um pequeno processador que irá receber um sinal de PWM externo. Esse sinal de PWM, que vai variar o seu duty cycle, será o indício para que o sistema saiba qual é o ângulo que ele deve colocar. Assim, quanto maior for o duty cycle, maior é o ângulo que ele deve posicionar, levando então esse potenciômetro ao seu limite superior, e quanto menor o duty cycle, menor é o ângulo levando o potenciômetro ao seu limite inferior. Assim, este circuitinho que nós temos aqui, ele opera em malha fechada com este potenciômetro, permitindo assim o posicionamento do motor. É possível então, pessoal, montarmos esse tipo de equipamento também em casa. Podemos pegar em um motor DC, construir essa redução, colocar um potenciômetro e com um microcontrolador efetuar o posicionamento dele com base no ângulo que nós queremos a partir da leitura do potenciômetro. Aqui nesse próximo slide eu tenho um corte transversal de um servomotor básico. Então nós temos aqui o potenciômetro, o eixo do servomotor e o motor DC. Podem observar que temos aqui um conjunto de engrenagens formando uma redução para aumentar o torque e a força deste motor. Assim, esse motor aqui ele gira de modo a fazer com que o seu eixo principal também gire, e temos aqui então um resistor variável, um potenciômetro, certo? Que irá nos informar qual é a posição relativa do eixo, para que assim a placa controladora, a placa lógica, consiga controlar este sistema com base no duty cycle que temos na entrada. A maioria desses servomotores trabalham com um PWM de 50 Hz, alguns 50, outros 60. Então nós precisamos aí de um PWM de 50 ou 60 Hz com variação do duty cycle para efetuar o ajuste do ângulo do motor. Esta variação do duty cycle, ela varia de motor para motor. Aí você precisa olhar o datasheet dele para efetuar o ajuste correto do seu PWM para poder controlar o ângulo do seu motor. Aqui nós temos um outro esquemático, demonstrando o funcionamento em malha fechada de um servomotor. Temos o motor DC aqui, toda a parte de redução, o potenciômetro no eixo de saída, e aqui temos todo o circuito de controle. Utiliza aqui nesse caso
um amplificador operacional e ele utiliza como uma referência um sinal de entrada, que no nosso caso é um sinal do tipo PWM de 50, 60 Hz. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de um servomotor, PWM mínimo menos 90 graus e o máximo 90 graus, ou 0 a 180, e assim a largura deste pulso aqui vai de 0,6 milissegundos para menos 90 e 2,4 para 180 graus. Né? Alguns servomotores então trabalham com 60 Hz, né? A maioria deles trabalham com 50. Então essas larguras de pulso podem ir entre 1 até 2 milissegundos, em alguns casos de 0,6 até 2,4 milissegundos. Então é basicamente assim que funciona um servomotor. Nós teremos aí algumas aplicações no canal, né, demonstrando o uso deste equipamento. Não perca os próximos vídeos do canal da Bobsim P&D. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, um oferecimento da Bobsim P&D. Não esquece de deixar aí o seu like e compartilhar com seus amigos para ajudar aí com o crescimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de algum tema que vocês gostariam que fosse abordado aqui no canal, podem utilizar os comentários do YouTube. Também podem nos seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. E caso vocês tenham algum projeto que desejam desenvolver, podem entrar em contato pelo e-mail contato@bobsim.com.br. A Bobsim é especializada no desenvolvimento de projetos eletrônicos, desde a especificação até a entrega de um protótipo que poderá ser testado tanto em bancada como em campo. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.